Os costumes curiosos da Pérsia. Uma das coisas que mais surpreendem os visitantes no Irã é o nível de cortesia nas interações diárias. Os iranianos valorizam profundamente a delicadeza e seguem um código social tradicional chamado Ta'aruf. À primeira vista, parece simples, mas é um verdadeiro jogo de gentileza. Eles podem oferecer comida, presentes ou até insistir em pagar por você, embora nem sempre isso signifique que realmente queiram fazer. No Irã, recusar um convite uma ou duas vezes é sinal de boa educação. Só quando o anfitrião insiste pela terceira vez é que aceitar se torna apropriado. Se você disser sim de imediato, pode parecer impaciente ou até ganancioso. Outro detalhe curioso é o gesto do polegar para cima. Em muitos países, é sinal de aprovação, mas no Irã é considerado ofensivo, quase um insulto, em vez de gesticular. O ideal é expressar concordância com palavras ou um sorriso discreto, uma forma elegante e respeitosa de comunicação. Durante as refeições, a hospitalidade é quase sagrada. Mesmo que esteja com fome, nunca se sirva primeiro. O anfitrião normalmente coloca a comida no seu prato como gesto de cortesia. E fazê-lo por conta própria pode ser visto como falta de respeito. O consumo de álcool é totalmente proibido pela lei iraniana. Turistas não podem portar nem beber bebidas alcoólicas. No entanto, há opções curiosas como cerveja sem álcool, amplamente disponíveis em restaurantes por todo o país. O Irã, como república islâmica, mantém costumes conservadores e regras rígidas de vestimenta. Mulheres devem usar o hijab cobrindo os cabelos e roupas largas que não marquem o corpo. Em locais religiosos como Qom ou Mashhad, é obrigatório o chador, um manto longo que cobre todo o corpo, deixando apenas o rosto à mostra. Homens também seguem normas. Calções acima do joelho e camisetas sem mangas não são aceitos em público. Essas regras são supervisionadas pela chamada Polícia da Moral, que patrulha as ruas regularmente. Em setembro de 2022, um acontecimento abalou o país e repercutiu no mundo. Mahsa Amini, uma jovem curda de 22 anos, foi detida por usar o hijab de forma inadequada. Poucos dias depois, morreu sob custódia policial. Relatos afirmam que ela foi agredida, e sua morte gerou uma onda de indignação nacional. Milhares de iranianos foram às ruas em protesto, transformando Mahsa em símbolo de liberdade e resistência. A pressão internacional foi intensa. Países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e várias nações europeias impuseram sanções ao governo iraniano. Diante disso, as autoridades suspenderam temporariamente a Polícia da Moral por 6 meses, antes de reativá-la em meados de 2023. 2. A Guerra de 12 Dias entre o Irã, os Estados Unidos e Israel. O Oriente Médio continua a ser um dos lugares mais tensos do planeta, e recentemente o mundo assistiu, apreensivo, a mais um conflito que reacendeu o medo de uma possível terceira guerra mundial. Em junho de 2025, uma nova crise surgiu quando os Estados Unidos e Israel acusaram o Irã de desenvolver programas nucleares militares que ameaçariam sua segurança. Secretamente, Washington começou a fornecer a Tel Aviv informações de inteligência, armamentos e acesso a sistemas de navegação por satélite. Na noite de 13 de junho, o céu iraniano foi iluminado quando Israel lançou a Operação Leão em Ascensão. Em poucas horas, 3 instalações nucleares, Natanz, Isfahan e Fordow, foram atingidas simultaneamente. Nos 3 primeiros dias, Israel realizou mais de 100 ataques aéreos, lançando cerca de 300 bombas guiadas e neutralizando grande parte da defesa antiaérea iraniana. Teherã reagiu rapidamente, disparando centenas de mísseis balísticos e drones contra Tel Aviv, Haifa e Beersheba. Apesar de o sistema Domo de Ferro interceptar cerca de 80% dos projéteis, 28 civis perderam a vida. Ainda assim, a reação dos israelenses foi inesperada. Muitos jovens em Tel Aviv transmitiram os ataques ao vivo no TikTok, brincando se deveriam correr para os abrigos ou simplesmente continuar na cama. 5 dias depois, o Irã lançou uma ofensiva cibernética e física
contra o Instituto Weizmann de Ciências. Orgulho tecnológico de Israel. O prejuízo foi estimado em 520 milhões de dólares, paralisando cerca de 25% das atividades do centro. Esse ataque levou os Estados Unidos a entrarem diretamente na guerra. Entre os dias 19 e 22 de junho, teve início a Operação Martelo da Meia-Noite, com bombardeiros B-2 atacando alvos estratégicos em Teherã. Fontes israelenses afirmaram que o programa nuclear iraniano foi forçado a suspender suas atividades por, no mínimo, 5 anos. Em resposta, o Irã declarou oficialmente guerra aos Estados Unidos, mas, em vez disso, atacou o território do Catar. Quase todos os mísseis foram interceptados pela base aérea americana de Al-Udeid, e não houve vítimas. Quando a escalada parecia incontrolável, Washington e Doha intervieram como mediadores, conseguindo firmar um cessar-fogo no dia 24 de junho. Contudo, antes que o acordo entrasse em vigor, ambos os lados trocaram presentes de despedida em forma de mísseis. Ao saber disso, o então presidente americano Donald Trump perdeu a paciência e soltou um palavrão em rede nacional. Um momento que rapidamente se tornou viral nas redes com o apelido de Trump xinga o cessar-fogo. Mais tarde, a Casa Branca admitiu não saber quem disparou primeiro, já que os radares e satélites haviam sido comprometidos pela guerra eletrônica. Um funcionário anônimo chegou a dizer à Reuters: "Precisamos acalmar o presidente, porque ele queria dar uma lição nos dois lados." Assim, mesmo com o cessar-fogo oficialmente ativo em 24 de junho, os céus só voltaram ao silêncio completo no dia seguinte. 25 de junho. 3. Como eram as mulheres iranianas no passado? Durante a dinastia Qajar, entre os anos de 1789 e 1925, o padrão de beleza no Irã era completamente diferente do ideal moderno. Uma mulher era considerada atraente se tivesse um corpo cheio, rosto arredondado e, curiosamente, um leve bigode. Naquela época, acreditava-se que o bigode simbolizava riqueza e poder, tornando-se um traço marcante entre as mulheres da nobreza. A princesa Esmat al-Dawli, famosa por seu bigode fino como um traço de tinta, era reverenciada como a mulher mais bela do Irã em seu tempo. Nos anos 1940, com o crescimento da influência ocidental, os padrões de beleza começaram a mudar. Foi também o período de maior liberdade feminina na história moderna iraniana, quando as regras religiosas sobre vestimenta praticamente desapareceram. Sob o reinado de Mohammad Reza Pahlavi, o Irã viveu uma fase intensa de modernização e aproximação com o Ocidente. Nas ruas de Teherã, era comum ver mulheres usando saias curtas, vestidos ajustados, penteados elegantes e maquiagem ousada. Segundo uma pesquisa do IFOP feita com cerca de 2.000 pessoas na França, 65% dos entrevistados acreditavam que as iranianas da capital tinham o estilo mais ousado e sedutor do Oriente Médio. Mas essa liberdade durou pouco. Após a Revolução Islâmica de 1979, o cenário mudou radicalmente. O novo governo impôs regras rígidas de vestimenta baseadas em princípios religiosos. Hoje, as mulheres iranianas são conhecidas por sua pele clara, cabelos escuros e espessos, rosto ovalado, nariz delicado e silhueta pequena. As marcas do passado glamouroso praticamente desapareceram. Apesar de não poderem participar de concursos internacionais de beleza por restrições religiosas, muitas mulheres de origem iraniana continuam a brilhar mundo afora. Entre elas, Sahar Biniaz e Shine Shahrivar. E se você sonha em se casar com uma mulher de Teherã, há uma boa notícia. Ao contrário de muitos países muçulmanos, o Irã possui leis relativamente flexíveis quanto ao casamento com estrangeiros. Se a mulher for muçulmana, basta que o parceiro se converta ao Islã e o governo aprovará a união sem grandes complicações. Caso ela não siga a religião, o processo é ainda mais simples. É suficiente comprovar estabilidade financeira e o matrimônio será oficialmente reconhecido. 4. Irã, Israel e Estados Unidos já foram grandes aliados. É quase inacreditável pensar que Irã, Israel e Estados Unidos
hoje inimigos declarados, já estiveram lado a lado como parceiros próximos. A origem dessa antiga aliança remonta às divisões profundas dentro do próprio mundo islâmico. Desde o início de sua história, o Irã manteve tensões com seus vizinhos árabes, embora todos sigam o Islã. A maioria dos iranianos é muçulmana xiita, enquanto a maior parte dos árabes pertence ao ramo sunita. A diferença entre as duas vertentes surgiu há quase 1500 anos, quando os seguidores do profeta Maomé divergiram sobre quem deveria sucedê-lo. Após sua morte, os sunitas acreditavam que um de seus companheiros mais próximos seria o sucessor legítimo, enquanto os xiitas defendiam que apenas alguém da família do profeta poderia ocupar tal posição. Essa discordância criou séculos de desconfiança e rivalidade religiosa. Enquanto isso, Israel enfrentava seus próprios conflitos com o mundo árabe desde sua fundação em 1948. Naquele ano, o jovem Estado judeu lutou contra 5 nações ao mesmo tempo: Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano. Essa situação levou o Irã a se aproximar de Israel, seguindo a lógica simples de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O Irã passou a fornecer petróleo a Israel, e em troca, o governo israelense ajudava Teherã com tecnologia militar e servia de ponte para fortalecer laços com os Estados Unidos. Na década de 1970, essa parceria atingiu seu auge. O então presidente americano Richard Nixon chegou a descrever o Irã como o aliado mais confiável de Washington no Oriente Médio. Um exemplo notável dessa cooperação foi o gigantesco acordo militar entre o Irã e a empresa norte-americana Grumman. Pelo contrato, Teherã adquiriu 80 caças F-14 Tomcat e mísseis Phoenix, os mais avançados da época. O Irã se tornou o único país estrangeiro do mundo autorizado a operar essas aeronaves, o que transformou sua força aérea na mais poderosa da região e despertou até mesmo preocupação em algumas nações europeias. Mas tudo mudou com a Revolução Islâmica de 1979. O novo governo declarou os Estados Unidos e Israel como inimigos do Islã e do povo iraniano. As relações diplomáticas foram rompidas. A embaixada israelense em Teherã foi fechada, e o país começou a redefinir sua posição no Oriente Médio. Para ganhar influência entre as nações árabes, o Irã adotou uma estratégia ousada: enfrentar Israel indiretamente por meio de guerras por procuração. Assim passou a financiar, treinar e armar grupos como o Hamas em Gaza, os Houthis no Iêmen e o Hezbollah no sul do Líbano. Essa política de confronto continua sendo, até hoje, a principal fonte de tensão entre Teherã e Tel Aviv, marcando um dos capítulos mais complexos da geopolítica moderna. 5. O país do monopólio político. O Irã é atualmente o único país do mundo que funciona sob um sistema teocrático, no qual o poder supremo pertence ao clero religioso. O objetivo desse modelo é preservar os interesses da fé islâmica e garantir que a religião influencie todas as esferas da vida social. No topo dessa estrutura está o líder supremo, cargo ocupado hoje por Ali Khamenei. Ele detém autoridade sobre praticamente todas as decisões importantes do Estado. É o responsável por nomear o comandante das Forças Armadas, o chefe da Guarda Revolucionária Islâmica e metade dos membros do Conselho dos Guardiões. À primeira vista, a ideia de metade pode parecer equilibrada, mas não é bem assim. A outra metade do Conselho é indicada pelo chefe do Judiciário, que, por sua vez, é nomeado diretamente pelo próprio líder supremo. O Irã também possui um presidente eleito pelo povo, porém com poderes bastante limitados. Sempre que considera necessário, o líder supremo pode destituí-lo de suas funções, o que na prática transforma o cenário político iraniano em um jogo controlado por uma única figura. O controle não se restringe à política. O líder supremo supervisiona toda a mídia nacional. Cada programa de televisão, artigo de jornal ou conteúdo publicado precisa passar por uma rigorosa censura estatal para garantir alinhamento com a ideologia oficial. Além disso, o Irã utiliza um sistema de filtragem automática para bloquear conteúdos considerados sensíveis, incluindo temas políticos, religiosos, de gênero ou violência.
Essa vigilância se estende também ao mundo digital. O governo mantém um extenso programa de monitoramento online capaz de rastrear as atividades dos cidadãos. Desde os sites que visitam até as mensagens que trocam. Plataformas como Facebook, Twitter e YouTube são bloqueadas e só podem ser acessadas por meio de redes privadas virtuais, VPNs. No entanto, as conexões VPN são instáveis, já que a Polícia Cibernética Nacional frequentemente interrompe o acesso. Atualmente, o país conta com uma força de cerca de 200 mil agentes de segurança digital, encarregados de supervisionar e punir atividades consideradas contrárias às políticas do Estado. Não é por acaso que diversos veículos internacionais, como The Times, The New York Times e The Washington Post, descrevem o Irã como a segunda maior prisão digital do mundo, atrás apenas da China. 6. Fatos curiosos sobre o Irã. No Irã, viveu um dos homens mais excêntricos que o mundo já conheceu. Conhecido pelo apelido de Amu, que significa velho em persa. O que o tornava tão peculiar era sua crença inabalável de que a água e o sabão poderiam causar sua morte. Por isso, ele passou mais de 70 anos sem tomar banho. Em 2013, um grupo de cineastas produziu o documentário A Vida Estranha de Amu, retratando sua rotina fora do comum. Ele morava em um abrigo de tijolos velhos ou em cavernas cavadas por ele mesmo no deserto. Bebia água suja armazenada em latas enferrujadas, alimentava-se de restos encontrados pelo caminho, incluindo carcaças de animais. Dormia em buracos na terra e até fumava cigarros feitos com fezes secas. Seu estilo de vida desafiava completamente qualquer padrão moderno de higiene. Quando pesquisadores do Instituto de Saúde Pública de Teherã examinaram seu corpo, ficaram surpresos ao descobrir que quase não havia bactérias ou parasitas nocivos em seu organismo. Apenas alguns ovos de parasitas menores foram detectados, provavelmente devido ao consumo de carne crua, mas nada que indicasse doenças sérias. Isso levantou uma questão curiosa entre os cientistas. Como seu corpo havia se adaptado tão bem a condições tão extremas? Depois de anos de insistência da comunidade local, Amu aceitou tomar banho pela primeira vez após 67 anos. O mais impressionante é que, poucas semanas depois de começar a se lavar regularmente, ele faleceu. Muitos passaram a dizer que, além de ser o homem mais sujo do mundo, ele também havia previsto seu próprio destino. Outra curiosidade marcante sobre o Irã é o fato de o país estar entre os que mais realizam cirurgias plásticas no mundo, especialmente rinoplastias. Embora as mulheres precisem cobrir o rosto com o hijab ou véu em público, isso não diminui o desejo de beleza e autoexpressão. Pelo contrário, o fato de o nariz ser a parte mais visível do rosto fez com que as cirurgias de nariz se tornassem uma verdadeira tendência nacional. Tanto mulheres quanto homens recorrem aos cirurgiões em busca de harmonia facial. Para muitos, principalmente as jovens, a cirurgia é vista não apenas como uma forma de se sentir mais bonita, mas também como um meio de alcançar melhores oportunidades sociais e matrimoniais. Segundo o jornal iraniano Etemad, cerca de 200 mil pessoas por ano, em sua maioria mulheres, realizam cirurgias no nariz, o que coloca o Irã entre os principais centros de estética do Oriente Médio e do mundo. Além da rinoplastia, outros procedimentos como lipoaspiração, aumento de seios, aplicação de botox, micropigmentação de sobrancelhas e preenchimento labial estão se tornando cada vez mais populares, refletindo um país onde tradição e vaidade moderna se encontram de forma singular. 7. Uma garrafa de água 10 vezes mais cara que 1 litro de gasolina. Pode parecer inacreditável, mas é verdade. No Irã, o preço de 1 litro de gasolina é de apenas cerca de 3 centavos de dólar. Já uma garrafa de água mineral de 1,5 litro pode custar entre 50 centavos e 2 dólares, dependendo da marca e da região. Isso cria uma situação curiosa para os visitantes, que rapidamente percebem que encher o tanque do carro pode custar o mesmo que comprar algumas garrafas de água. De acordo com os dados mais recentes, o Irã tem a segunda gasolina mais barata do mundo, atrás apenas da Venezuela.
O motivo está nas suas enormes reservas de petróleo e gás natural, além da política de subsídios mantida há décadas. O país possui cerca de 208,6 bilhões de barris de petróleo, a terceira maior reserva do planeta, e é o segundo em gás natural, logo atrás da Rússia. O petróleo e o gás representam cerca de 80% do consumo energético nacional e grande parte das exportações. Em 2024, a produção diária média foi de 3,5 milhões de barris, dos quais 2,15 milhões foram exportados, gerando uma receita estimada em 142 bilhões de dólares. Mas ter combustível barato não significa viver sem problemas. Os generosos subsídios geraram um consumo interno altíssimo, cerca de 124 milhões de litros por dia, enquanto as refinarias produzem apenas 107 milhões. Esse desequilíbrio obriga o governo a recorrer às reservas estratégicas e, por vezes, até importar gasolina para atender à demanda. A disparidade de preços também incentivou o contrabando. Como o combustível iraniano é muito mais barato que o dos países vizinhos, o tráfico para o Paquistão, Afeganistão e Turquia tornou-se um negócio altamente lucrativo. Estima-se que entre 10 e 20 milhões de litros sejam contrabandeados diariamente. Além disso, o subsídio ao combustível pressiona o orçamento nacional em meio às sanções internacionais e à crise econômica. Especialistas alertam que, embora o preço baixo alivie o custo de vida a curto prazo, a longo prazo ele pode gerar sérios desequilíbrios e dificultar o crescimento sustentável do país. É um paradoxo impressionante. O Irã nada em petróleo, mas paga caro pela água que bebe. 8. 5 gerações para comprar um tapete persa. Há mais de 2.500 anos, os tapetes persas já eram considerados um dos maiores símbolos culturais e comerciais do Irã. Ao longo da história, eles foram o produto mais valioso da antiga Rota da Seda. Os europeus da época chamavam essas peças de tesouros enroláveis, encantados com sua beleza, precisão artesanal e, claro, o preço altíssimo. Hoje, o preço médio de um tapete persa tradicional gira em torno de $3.000, mas algumas obras raras podem alcançar valores astronômicos, chegando a centenas de milhares ou até milhões. O recorde pertence ao tapete Clark Sickle Leaf, vendido por $33,7 milhões em 2013. Imagine só. Com uma renda média anual de cerca de $86 mil nos Estados Unidos, uma pessoa comum precisaria trabalhar por quase 400 anos sem gastar um centavo para comprar esse tapete. Durante séculos, a tecelagem foi o orgulho nacional do Irã, um reflexo de paciência, precisão e arte. No entanto, essa tradição vem perdendo força em sua própria terra. Cada vez menos jovens escolhem seguir a profissão, que exige meses de trabalho detalhado sob o calor intenso, mas oferece retornos financeiros modestos. Em uma era em que é possível ganhar dinheiro online com poucos cliques, poucos ainda têm a paciência para cruzar fios e criar obras de arte. No início dos anos 2000, as exportações de tapetes iranianos ultrapassavam $2 bilhões por ano. Hoje esse número mal chega a 100 milhões. As sanções impostas pelos Estados Unidos e pela Europa dificultaram o comércio exterior, enquanto tapetes industriais de países como China, Índia e Paquistão inundaram o mercado global com preços baixos e produção em massa. Especialistas alertam que, se nada for feito, dentro de 15 ou 20 anos, os tapetes persas poderão deixar de ser um símbolo vivo da cultura iraniana e passar a existir apenas como relíquias em museus. Um destino melancólico para uma arte que, por séculos, foi o coração do artesanato iraniano. 9. A floresta antiga mais deslumbrante do mundo. A floresta hircaniana, também conhecida como Floresta do Cáspio, é um paraíso verde que se estende ao longo da costa sul do Mar Cáspio e pelas encostas setentrionais da Cordilheira de Alborz. Com cerca de 55 mil quilômetros quadrados de extensão, a maior parte situada em território iraniano, esta floresta é considerada uma das mais antigas do planeta, com uma idade estimada em 50 milhões de anos.
Acredita-se que ela tenha sido o lar de ancestrais humanos, incluindo os neandertais, cujas marcas ainda podem ser vistas nas paredes das cavernas espalhadas pela região. Chamam-na de o pai das florestas europeias, pois, enquanto quase toda a vegetação da Europa foi destruída pela última era glacial, a Hircaniana sobreviveu graças à proteção natural do Mar Cáspio contra o frio extremo. Ao longo de milhões de anos, desenvolveu-se ali um ecossistema único e vibrante. As árvores de folhas largas criam um espetáculo de cores, misturando-se a regiões de arbustos e áreas que lembram a tundra. É um verdadeiro mosaico natural que tira o fôlego de quem o visita. Além da vegetação exuberante, a floresta abriga uma impressionante variedade de vida selvagem. Lobos, chacais, veados, raposas vermelhas e, acima de tudo, o lendário leopardo persa, uma das maiores espécies de felinos do mundo, que pode pesar até 90 quilos. Mas o valor da floresta vai muito além da biodiversidade. Ela também tem importância cultural profunda. Diversas comunidades locais ainda vivem de forma tradicional, preservando receitas, costumes e crenças transmitidos por gerações. Graças a essa combinação rara de riqueza natural e herança cultural, a floresta hircaniana foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2019. Um verdadeiro tesouro do Irã e da humanidade. Testemunho vivo da força e da resistência da natureza ao longo de milhões de anos. 10. Os destinos turísticos mais famosos do Irã. A grandiosa capital do antigo Império Persa, Persépolis, é o primeiro destino que muitos visitantes escolhem. Fundada no século 6 a.C., durante o reinado do rei Dário I, Persépolis não era apenas o centro do poder, mas também um símbolo da ambição imperial persa de dominar o mundo. Suas escadarias cerimoniais, seus palácios imponentes e os relevos que retratam povos trazendo tributos, refletem o esplendor e a vastidão de um império no auge. A cidade foi destruída por Alexandre, o Grande, em 330 a.C., marcando o fim de uma era gloriosa. Mesmo assim, suas ruínas continuam a fascinar o mundo e são hoje reconhecidas como Patrimônio Mundial da Unesco. À noite, visitas guiadas com encenações históricas permitem reviver o esplendor perdido dessa civilização lendária. De lá, seguimos para Nasir al-Mulk, a famosa Mesquita Rosa em Shiraz, construída no final do século XIX, durante a dinastia Qajar. Ela encanta por sua arquitetura islâmica detalhada e, sobretudo, pelos vitrais coloridos que transformam o interior num espetáculo de luzes. Quando o sol da manhã atravessa as janelas, o chão e as paredes ganham vida em tons vibrantes de vermelho, azul e dourado. Mais do que um templo religioso, Nasir al-Mulk é uma celebração da luz e da espiritualidade, uma obra que une fé e beleza em perfeita harmonia. Para os aventureiros, o deserto de Dasht Kavir oferece um cenário completamente diferente. Uma das regiões mais áridas e extensas do Irã, é conhecida por suas dunas intermináveis, lagos, salinos e solo rachado pelo calor intenso. Nesse ambiente inóspito, a natureza revela sua capacidade de adaptação impressionante. Viajar por Dasht Kavir é embarcar numa jornada de introspecção, acampando sob um céu coberto de estrelas e explorando paisagens que parecem pertencer a outro planeta. Encerrando o roteiro está o Palácio Golestan, em Teherã, uma joia que representa o início da modernização iraniana no século XIX. Construído durante a dinastia Qajar, o palácio combina o refinamento da arquitetura persa com influências europeias. Seus salões espelhados, mosaicos detalhados e porcelanas preciosas revelam o gosto sofisticado da antiga nobreza iraniana. O Golestan não é apenas um palácio, é um testemunho da fusão entre Oriente e Ocidente. Um símbolo da elegância e da transformação de um país que começou a se abrir para o mundo. 11. Os lugares mais misteriosos do Irã. Um dos destinos mais enigmáticos e fascinantes do Irã é o Lago Urmia. Em alguns dias, suas águas brilham num tom verde esmeralda hipnotizante. Mas, de repente, podem mudar para um vermelho intenso, como sangue diluído. E o mais curioso é que essa transformação acontece sem aviso algum, deixando cientistas intrigados há décadas.
Em 2016, um grupo de pesquisadores da Universidade de Tabriz instalou sensores para medir a salinidade do lago. Poucas horas depois, quando voltaram, encontraram uma cena impressionante. O centro do lago havia se dividido em duas partes distintas, uma vermelha e outra azul. E, mesmo com ventos fortes e ondas agitadas, as cores não se misturavam. Alguns especialistas atribuem o fenômeno a microalgas resistentes ao sal. Mas o padrão de cores tão bem definido continua um mistério. Para os moradores da região, não há dúvida. O lago é sagrado. Eles acreditam que suas mudanças de cor são mensagens das antigas divindades persas. Sinais de que algo importante está prestes a acontecer. Talvez por isso, apesar da fama turística do lugar, ninguém ousa levar água do lago para casa. Outro local igualmente intrigante é Makunik, um vilarejo isolado no leste do país. De longe parece um assentamento comum, mas basta se aproximar para perceber que tudo ali é minúsculo. As portas obrigam o visitante a se curvar, os móveis não passam da altura do joelho. E as ruas estreitas parecem feitas para crianças. Quando arqueólogos investigaram a área no final do século XX, descobriram centenas de esqueletos humanos com altura média entre 1,30 m e 1,45 m. Nenhum deles mostrava sinais de doenças ou desnutrição. As análises genéticas também não revelaram mutações capazes de explicar o tamanho reduzido. Alguns estudiosos acreditam que o povo de Makunik evoluiu assim por viver em condições extremas. Outros sugerem que pode ter sido uma comunidade distinta, perdida no tempo. Já os habitantes locais contam uma história antiga. Dizem que seus antepassados vieram de uma terra de luz e escolheram viver escondidos longe do resto do mundo. Mito ou realidade? Makunik continua a intrigar cientistas e viajantes. Um lugar onde o tempo parece ter parado e onde o mistério da origem humana ainda sussurra entre as montanhas do deserto iraniano. 12. As comidas mais famosas do Irã. Quando se fala em gastronomia iraniana, o primeiro prato que vem à mente é o shelo kebab. Trata-se de espetos de carne de cordeiro ou de vaca marinados com açafrão, cebola e limão. Depois grelhados lentamente sobre brasas para preservar todo o sabor. O encanto deste prato está na combinação da carne suculenta com o arroz perfumado de açafrão e manteiga derretida, criando uma refeição ao mesmo tempo simples e requintada. Desde banquetes reais da antiga Pérsia até barracas de rua em Teherã, o shelo kebab atravessou séculos sem perder o seu prestígio. Em contraste, o kali pache é um verdadeiro desafio até para os paladares mais ousados. Este prato tradicional é uma sopa feita com cabeça, língua, olhos e patas de cordeiro, cozidos durante horas com especiarias e limão seco. Para os iranianos, é um alimento reconfortante. Ideal nas manhãs frias de inverno. Para muitos estrangeiros, no entanto, a visão da tigela cheia de miúdos pode ser, digamos, impressionante. Ainda assim, o kali pache representa um princípio profundo da culinária persa. O respeito absoluto por cada parte do animal e o valor de não desperdiçar nada. Já o fezenjan é pura elegância. Um ensopado delicado, preparado com carne de frango ou pato, cozido em suco de romã agridoce e nozes moídas. O resultado é uma explosão de sabores doce, ácido e levemente amargo que se equilibram de forma magistral. Servido há séculos em celebrações nobres, o fezenjan simboliza fartura e união familiar, especialmente durante o Ano Novo Persa, o Nowruz. E para fechar esta jornada culinária, surge o tashin, uma verdadeira obra de arte dourada. O arroz com açafrão é misturado a iogurte, ovos e temperos. Depois assado até formar uma crosta crocante por fora e macia por dentro. Quando servido, o prato é virado de cabeça para baixo, revelando uma base dourada decorada com sementes de romã ou amêndoas. Em casamentos e festas, o tatin é sempre o centro da mesa. Uma prova viva de como os iranianos transformam ingredientes simples em criações que são, ao mesmo tempo, tradição e arte. 13. As festas únicas do Irã que você precisa conhecer. O Nowruz, o Ano Novo Persa,
é uma das celebrações mais vibrantes e significativas do Irã. Celebrado por volta do dia 21 de março, marca a chegada da primavera e simboliza renascimento, esperança e novos começos. Semanas antes da data, as famílias se dedicam a limpar e decorar suas casas, preparando a tradicional mesa Haft Sin, composta por 7 elementos que começam com a letra S em persa. Cada item representa um valor espiritual: saúde, prosperidade, felicidade ou longevidade. Durante o festival, as pessoas acendem fogueiras, visitam parentes, trocam bênçãos e celebram a união familiar em um clima de alegria contagiante. Pouco antes do Nowruz acontece o Shahrshambeh Suri, um dos rituais mais antigos e fascinantes do país. De origem zoroastrista, essa festa homenageia o fogo como símbolo de purificação e proteção. Na última quarta-feira antes do Ano Novo, os iranianos acendem grandes fogueiras e saltam sobre as chamas, dizendo frases de boa sorte. O gesto representa deixar para trás as tristezas do ano que termina e abraçar a energia positiva do novo ciclo. É uma noite de música, risos e muita luz, uma celebração da harmonia entre o ser humano e os elementos da natureza. Já o Ashura é uma festividade de profunda emoção e espiritualidade. Ela relembra o martírio de Imam Hussein, neto do profeta Maomé, na Batalha de Karbala, no século VII. Durante esses dias sagrados, as ruas se enchem de procissões, orações e encenações conhecidas como Tazieh, que dramatizam a história de Hussein e seu sacrifício. Para os muçulmanos xiitas, o Ashura é uma poderosa expressão de fé, justiça e lealdade, uma lembrança viva da coragem diante da opressão. E por fim, há o Sadeh, um antigo festival de inverno celebrado cerca de 50 dias antes do Nowruz. Nesse dia, enormes fogueiras são acesas para simbolizar a vitória da luz sobre a escuridão e do homem sobre o frio. Além dos rituais com fogo, as pessoas se reúnem para cantar, dançar e compartilhar comida. O Sadeh é, acima de tudo, uma celebração da união e da esperança. Uma forma luminosa de enfrentar o inverno com o calor da comunidade. 14. O custo de vida no Irã. Se você está planejando uma viagem longa, ou até morar no Irã, entender o custo de vida é essencial. Nas grandes cidades, o aluguel de um apartamento de um quarto costuma variar entre $250 e $350 por mês. Já nas áreas mais afastadas ou suburbanas, é possível encontrar opções bem mais econômicas, de $150 a $220. Assim, dá para adaptar o orçamento facilmente ao seu estilo de vida. O transporte público é eficiente e barato. Os ônibus e o metrô são os meios mais usados, com passagens que custam entre 10 e 30 centavos de dólar. Para quem prefere conforto, os aplicativos locais como Snap e Tap30 funcionam como alternativas ao táxi tradicional, cobrando em média de $1 a $2 por trajetos curtos. Outra opção é alugar um carro para explorar o país, com diárias entre $20 e $30, sem contar o combustível e taxas adicionais. Quando se trata de alimentação, tudo depende do seu estilo. Quem cozinha em casa pode gastar de $80 a $120 por mês, comprando em feiras e mercados locais. Já uma refeição simples fora de casa custa entre $1 e $2. Enquanto restaurantes intermediários cobram de $3,5 a $7 por pessoa. De modo geral, uma pessoa solteira pode viver com conforto no Irã, gastando de $400 a $600 mensais. Com um pouco de planejamento e economia, $350 podem ser suficientes. Mas se a ideia for aproveitar um estilo de vida mais confortável, com passeios e lazer, o custo pode chegar facilmente a $800 por mês. 15. Dicas importantes para viajantes no Irã. Viajar pelo Irã pode ser uma experiência fascinante, mas requer atenção e preparo. Um dos cuidados mais importantes é com pessoas que se passam por agentes de turismo ou fiscais de documentos. Alguns golpistas abordam turistas em rodoviárias ou nas ruas, pedindo para ver o passaporte, e depois tentam extorquir dinheiro ou simplesmente roubá-lo. A melhor forma de evitar problemas é carregar apenas uma cópia do passaporte
e deixar o original guardado com segurança no cofre do hotel. Mostre o documento verdadeiro apenas a policiais uniformizados ou em postos de controle oficiais. Ao sacar dinheiro, também é preciso cautela. Há registros de caixas eletrônicos falsos ou com dispositivos que copiam os dados do cartão. Prefira sacar dentro de bancos ou centros comerciais e cubra o teclado ao digitar o seu PIN. Evite o câmbio em mercados paralelos, opte sempre por casas de câmbio ou bancos oficiais para evitar notas falsas e complicações legais. A segurança digital merece atenção especial. Redes Wi-Fi públicas em cafés ou hotéis podem ser armadilhas para roubo de dados. O ideal é usar uma VPN, evitar acessar contas bancárias e ativar a autenticação em 2 fatores sempre que possível. Se for explorar o país, especialmente nas montanhas ou desertos, prepare-se bem. O clima iraniano muda rapidamente e há grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. Em muitas áreas remotas, o sinal de celular é inexistente. Vá sempre em grupo, avise alguém sobre o trajeto e leve água suficiente, protetor solar e um GPS ou mapa offline para não se perder. Por fim, tenha sempre um plano de emergência. Anote os contatos da polícia turística, do hospital mais próximo e da embaixada do seu país em Teherã. Guarde cópias digitais do passaporte, da passagem aérea e do seguro viagem no e-mail ou no celular. Estar preparado para imprevistos como perda de documentos ou bagagem garante mais tranquilidade e segurança durante toda a jornada. E assim chegamos ao fim das 15 curiosidades incríveis sobre o Irã. Esperamos que este documentário tenha despertado em você um novo olhar sobre este país fascinante. Qual dessas curiosidades mais te impressionou? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de seguir o canal para continuar explorando o mundo conosco.